partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 19 de novembro, o ano é 2016. Eu sou Guilherme Dias, está começando agora mais uma edição do Observatório do Esporte. O Observatório Informação e Análise dos acontecimentos esportivos da semana. Hoje vamos falar sobre a prática do beisebol no Brasil. Você sabia que a seleção brasileira masculina foi campeã sul-americana de beisebol? No tema, abordaremos o contexto histórico da modalidade no país, principalmente no interior do estado de São Paulo. Também vamos falar sobre a situação atual do beisebol no país em relação a investimento e exposição. E, por fim, falaremos sobre as dificuldades que a modalidade tem para conseguir popularidade entre os fãs brasileiros. Para isso, ouvimos a professora universitária e coautora do livro Beisebol, a trajetória do esporte em Presidente Prudente, Carolina Mussolini, o presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, Jorge Otsuka, e o jogador de beisebol Hugo Kawai, além do editor executivo do portal Segunda Base, Almir Júnior. Portanto, fique ligado. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. E hoje, time completo, né? Com Tuca Américo, com Carlo Napolitano e também com o nosso português Zeca Marques. Um abraço para você, Zeca. Vamos começar contigo. Um abraço, amigos ouvintes, amigos da mesa. Eu tenho ouvido os programas anteriores e é incrível que você sempre lembra o português, o torcedor português, Zeca Marques. Não só eu, o agradeço as suas referências e reverências, meu caro certo. Guilherme. Será sempre lembrado. Bom, como a Portuguesa é um clube em vias de extinção, né? Eu não tenho nem o que falar sobre a Portuguesa, mas eu vou falar hoje sobre Fórmula 1, sobre automobilismo. Até porque nós tivemos no último domingo o Grande Prêmio de Interlagos, e mais uma vez Interlagos mostra porque que é uma pista que não deve ficar de fora do circo da Fórmula 1. Os pilotos sempre dizem que Interlagos é uma pista muito seletiva porque ela tem curvas diferentes, traçados, subidas e descidas. São poucos autódromos do mundo que tem aquela inclinação topográfica, né, do terreno que faz com que haja uma descida muito grande no S do Senna e depois a subida para a retomada da reta dos boxes. E me assusta também, não vou lembrar agora, tem um designer famoso de pistas, né, de Fórmula 1, de automobilismo, e paga um cara para criar uma pista que não tem pontos de ultrapassagem, né? Que não é o caso de Interlagos, né? Interlagos, a gente até viu pelo Verstappen, sim, que quase que estraga a festa do Hamilton. Sim. Mas, aliás, estragaria a festa do segundo, do Rosberg, que é o líder do campeonato. Sim. Mas enfim, é uma pista que eu acho muito seletiva, é difícil de guiar em Interlagos. E o problema, antigamente, os pilotos se queixavam muito do piso da pista, né? Era um asfalto de má qualidade, a pista não tinha aquela... Não era lisa como os demais autódromos que a gente percebe, especialmente agora no Oriente Médio e alguns na Europa. Então sempre havia reclamações. É uma pista inguiável, o carro trepida muito, o asfalto não está liso. Gastava muito pneu também, né? Gastava muito pneu. E agora a pista recebeu vários elogios. Eu achei que o autódromo está muito bonito. Fizeram uma cosmética ali que deixou o autódromo visualmente, pela transmissão televisiva, muito bonito. As críticas que houve foram as da zona do paddock, onde ficam ali as equipes, onde fica as cabines de transmissão. Mas enfim, tudo isso para dizer o seguinte, né? Todos acompanharam o Felipe Massa se despedindo de Interlagos. Ele, na verdade, não se despediu ainda da Fórmula 1, porque tem a última prova na próxima semana, que encerra o campeonato. Mas é uma despedida que foi anunciada e alardeada com grande estrondo pela Rede Globo. Ele gravou, como é o nome daquilo, Tuca Américo? Uma vinheta? É uma chamada, né? Uma chamada. Ele gravou uma chamada especial para a Globo, dizendo que ele aprendeu a pilotar ali, que ele era o quintal da casa dele, ele ia lá para os finais de semana correr de kart, era a pista onde ele se fez piloto. E ali ele ia correr pela última vez no carro de Botucatu é grande, né? Para ter o quintal lá em Interlagos. Na verdade, ele é de São Manuel, né? O quintal é maior ainda, na percepção dele. Mas enfim, eu acho que essa despedida dele, quebrando no meio da prova,
na verdade, um pouco representa, e depois a acolhida que ele teve dos mecânicos das outras equipes concorrentes, eu acho que explica um pouco o que foi a trajetória do Felipe Massa na Fórmula 1 nesses anos todos. Alguém que esteve a uma curva de ser campeão mundial em 2009, Sim. A gente lembra que ele vence a prova em Interlagos, mas há uma ultrapassagem num retardatário ali na última volta, e foi o Button que virou campeão? Não, foi o Hamilton. Foi o Hamilton. Em cima do Glock. Foi o Glock que não teve potência para subir a reta dos boxes. Então o Glock ia pontuar, ele é ultrapassado na última curva pelo Hamilton, que vira campeão. Ou seja, o Massa foi campeão por alguns segundos. E eu lembro até do pai dele comemorando de maneira efusiva à frente das câmeras de televisão. E depois aquele balde de água, não é nem fria, gelada, né? Quando, segundos depois, confirma-se que o Hamilton estava cruzando na zona de pontuação. Mas enfim, eu acho que isso representa um pouco a trajetória dele. Alguém que é muito querido, eu acho que ele não teve grandes inimigos, mas é aquele piloto que ficou no quase. Né? E eu achava que ele teria condições, depois dessa temporada de 2009, de poder se reerguer e virar... Ele teve aquele acidente, né? Mas aí eu acho que é isso aonde eu queria chegar, Tuca. O acidente em que ele se envolveu involuntariamente com um parafuso da roda do Barrichello, do Rubens Barrichello, eu acho que foi um pouco fatal para a performance, para a carreira dele. E agora ele deve continuar no automobilismo, em outra categoria, talvez Stock Cars, talvez, sei lá, alguma coisa de, como dizem, carros que não são protótipos de Fórmula 1 nem de Fórmula Indy, né? A gente fala popularmente carros de passeio, mas não são carros de passeio. Eu não sei se chama ainda, mas turismo, né? Classe turismo que chamava. Classe turismo. Eu lembro muito bem do Nelson Piquet dando entrevista sobre o Felipe Massa. Então, na época que tinha o Schumacher, o Hamilton, o Alonso e tal. Daí perguntaram para ele qual era a expectativa no campeonato. Ele falou assim, se tudo correr bem, ele vai ficar em quarto, né? Atrás desses três. E também em relação ao acidente, o Nelson Piquet também disse que ele ficaria 1 ou 2 segundos mais lento que os demais pilotos por conta do acidente, perde reflexo. O Nelson Piquet é alguém que eu acho que jamais poderia ser um comentarista fixo de uma emissora como a Globo para transmitir Fórmula 1, mas é talvez o melhor comentarista que eu já vi, ou melhor, a melhor pessoa que faz comentários sobre Fórmula 1 na televisão, na imprensa, quando eventualmente a gente tem a oportunidade de ouvi-lo. Ele é muito arguto, apesar daquele humor pouco simpático, né? Às vezes ele tem umas tiradas que o fazem ser uma pessoa meio ácida, mas ele é muito inteligente e ele tem um conhecimento que a gente não consegue aproveitar quando outros pilotos vêm a público fazer comentários. E não é à toa que a gente também já falou isso, as transmissões da Globo melhoraram muito quando o Luciano Burti, já há vários anos, ingressou no time de transmissão, e a gente percebeu quanto que o Reginaldo Leme fazia comentários inadequados ou incorretos. Né? Porque o Burti, com conhecimento de quem pilotou a Fórmula 1, apesar de também ter sido um piloto de segundo escalão, ele desmentia o Reginaldo Leme nas transmissões. Não, Reginaldo, essa não é uma questão de asa, é uma questão de pneu. Mas foi outro que sofreu um acidente sério também, né, Zeca? É por isso que interrompeu a carreira. E pode ser que essa tese do Nelson Piquet tenha razão, ou seja, depois do acidente sério, o piloto deixa e outra coisa que eu queria comentar mais talvez para o Tuca Américo, o banho que a Globo teve que tomar, né, além da chuva, porque esticou a transmissão para quase 4 horas de prova, Tuca Américo. Sim, verdade. Já tinham antecipado a transmissão porque era Interlagos. Então a prova começou às 2 da tarde, desde a 1h30 já estavam ali com entradas ao vivo de Interlagos, mas eles previam que por volta das 4 horas acabaria a prova. Sim. A prova foi quase até às 6, né? Mas na verdade, eu acho que fazia muito tempo que eu não vi uma corrida de Fórmula 1, e essa eu assisti totalmente, as 4 horas de transmissão. Né? Mas a Globo tem sorte, né? Porque eu acho que toda a circunstância do Felipe Massa, o que aconteceu, as interrupções, a expectativa volta, não volta, o tempo ruim, depois a própria batida do Felipe e aquela chegada apoteótica nos boxes, né? Contribuiu toda a narrativa, acabou ajudando a Globo no final. Sim. Né? E essa quebra da grade de programação acabou sendo benéfica. E não teve rodada do Brasileirão também. Sim, isso muito bem lembrado, né? Porque se tivesse rodada do Brasileirão, seria um grandíssimo problema. Caiu com uma luva. A rodada começaria às 5 da tarde. Será que a Globo combinou com o Felipe? Começaria às 5 da tarde e a prova, salvo engano, foi terminar por volta de 5h30, né? Sim, mas eles esticaram ainda um pouco mais, até dar um pouco o horário do Faustão. Voltaram, mas enfim, foi muito bonita a recepção do Felipe Massa pelos outros companheiros de outras escuderias, mas eu acho que fica aquela ideia do quase, é um piloto que ficou no quase. Né? Um quase piloto. Não é um quase piloto, um quase campeão. Agora, foi interessante também ver que quando ele estava regressando à zona dos boxes, ele é recebido pela mulher e pelo filho.
E aí eu já levanto a bola para o Carlão, que vai comentar sobre isso. Qual a relação que você estabelece entre a mulher e o filho do Felipe Massa, que estão na zona dos boxes, e a filha do Renato Gaúcho, que foi pro banco do Grêmio, e o Grêmio agora está punido de disputar a final da Copa do Brasil vai ter em que casa. arrumar um lugar. Onde é mais perigoso? Na entrada dos boxes da Fórmula 1 ou no banco do Grêmio lá em Porto Alegre? Nem no banco, ela tava no túnel. Ela foi chamada pro gramado. Mas ela viu os últimos minutos do jogo no banco do Grêmio. No banco e fazendo Snapchat, né? Mexendo lá no celular e depois invadiu o campo junto com o pai para comemorar. Eu achei estranha essa punição, para ser muito sincero. Né? Você seria advogado de defesa do Grêmio? Com certeza, tem até um argumento aqui jurídico. Qual argumento jurídico? Vou falar. Assim, e o que hoje me chamou a atenção na notícia do Globoesporte.com, o primeiro internauta que eu li, ele comentou, olha, mas é muito comum isso acontecer em futebol. Né? Acabam um jogo, um campeonato, é muito comum os jogadores pegarem os filhos, crianças, levarem para o gramado. Isso aconteceu na final da Copa do Mundo, aconteceu na final das Olimpíadas. Né? Aí esse internauta cita o exemplo do Neymar carregando o filho no gramado do Maracanã nas últimas Olimpíadas. Até por isso o STJD está voltando atrás na decisão, né? O Grêmio vai poder sim disputar o jogo. Mas ali, Carlos, ela entrou no campo de jogo e sentou-se no banco de suplentes durante o jogo em andamento. Então, para mim o grave não é ela entrar no campo assim que o jogo acaba, ela ficar no banco com o jogo em andamento. Então, mas a questão é a seguinte, a punição foi no artigo da lei, do código do torcedor, sei lá, o estatuto da CBF, sei lá onde foi, que fala não prevenir invasões do gramado. Né? Então o clube seria responsabilizado por isso. Ou seja, qualquer ideia de não prevenir invasões é algum risco para quem está no espetáculo, para o juiz, para o jogador. Não é? Ou seja, o sujeito que vai invadir o gramado para cometer alguma agressão ou coisa parecida. Ela não fez isso. Não é? Mas veja, o jogo de ida foi 2-0 para o Grêmio contra o Cruzeiro, não foi? É isso, Guilherme Dias? 2-0 pro Grêmio contra o 2-0 Cruzeiro em Belo Horizonte. Então ela entra faltando uns 5 minutos. Se fosse advogado de acusação, eu diria que a entrada da Carol Portaluppi no banco de suplentes desviou a atenção dos jogadores. Os jogadores ficaram olhando para a menina. Não porque era menina, mas é um corpo, é um agente estranho ao espetáculo, que entrou no banco de suplentes e para mim aquilo tem um prejuízo esportivo. Né? Agora, também de se alegar que dificilmente o Grêmio levaria 2 gols nesses últimos minutos para poder fazer com que o jogo fosse para disputa por pênaltis. Mas o que eu queria dizer assim, é pensar na literalidade da regra. Não é? Então, não impedir a invasão. Então foi punido por conta desse artigo de lei. Não é? Um exemplo que eu escutei um professor falando que eu vou até usar com os meus alunos nas minhas aulas. Não é? A ideia de que é proibido fumar no elevador. Não é? Se o sujeito entra no elevador com um cigarro aceso entre os dedos, ele está infringindo a regra. Qual que é a ideia? É o sujeito tragar o cigarro... ou portar um cigarro aceso. Ou portar um cigarro aceso dentro do elevador. Mas aí, eu lembro... Para terminar, qual é a ideia de proteção ali? É para quem está junto no elevador, que é o não fumante. Né? A saúde dele está sendo preservada. Qual que é a ideia dessa penalização? Ou seja, o clube, né, o time não impedir invasões para agressão ao árbitro, a jornalista, seja lá quem for. Não é? Ali não houve risco para ninguém, não é? Não houve prejuízo para ninguém. Data venha. Talvez possa até ser pensado nisso, sei lá, uma moça bonita entrou no gramado, o jogador do time adversário olhou. Só lembrando, até para reforçar isso, e a gente que trabalha em algumas transmissões esportivas, o repórter ele não pode pisar, e nem mesmo o repórter da TV Globo, mesmo sem oferecer perigo para ninguém pode pisar no campo de jogo a não ser os atletas. Mesmo o repórter da TV Globo, ele tem que esperar o atleta sair do gramado, sair ali na linha lateral, na linha de fundo, para depois entrevistar, fazer o trabalho dele. Então, essa postura da Carol, e só para deixar claro, né, na última quinta-feira foi oficializado pelo STJD, voltou o mando para o Grêmio. Então eles anularam, na quarta-feira teve toda essa polêmica, mas na quinta... Aliás, o futebol brasileiro está ficando célebre em criar uma punição bastante intensa e depois voltar atrás. E eu concordo com o Carlão, eu não vejo porque, por exemplo, o repórter não pode fazer o trabalho dele 2 passos ali para dentro do campo de jogo após o término da partida, evidentemente. Mas se há uma regra que impede a entrada de qualquer pessoa, por que a filha do técnico vai entrar? Sim. Mas data vênia, querido advogado, a legislação, o legislador que criou a lei do proibido fumar no elevador, eu levo em consideração aquilo que a gente ouve às vezes em prova vestibular.
quando você tem uma correção para vestibular, aqueles professores de cursinho querem tentar entender qual era o espírito do examinador quando formulou a questão. Então, o legislador que cria essa lei, ele está pensando o quê? Não importa se a pessoa vai tragar o cigarro ou não. O que importa é um cigarro aceso no ambiente fechado. Sim. Então, o proibido fumar, eu diria que, metaforicamente, significa proibido portar um cigarro aceso. A mesma coisa, proibido pisar na grama, o sujeito deita e rola. Não pode. Então, o legislador está pensando nisso. Proibido pisar, deitar, qualquer ação corporal em cima da grama. Talvez a melhor inscrição fosse proibido portar cigarro aceso no elevador, dentro do elevador. A mesma questão da Carol Portaluppi. Não me incomoda tanto o fato dela ter entrado no campo de jogo após o jogo ter se encerrado. Mas veja, se a imprensa não pode, por que a filha do técnico vai entrar? O que me incomoda é ela ter entrado nas dependências do campo e ter ficado no banco de reservas com o jogo em andamento. Para mim, a grande punição deveria ser por esse ato, não por ela ter entrado depois, né? Mas aí fica a guerra jurídica, a batalha jurídica. Diz alguma coisa em relação à composição do banco, Zé? Diz, todos têm que estar presentes na súmula, com identificação, com documento. Tudo isso é checado pelo delegado da partida antes do jogo começar. E o árbitro, se identifica algum elemento estranho ao banco de suplentes, ele tem que ser retirado imediatamente. Então, ali, qual que foi a artimanha? Seria o argumento mais a artimanha que o jogo estava se encerrando, eu acho que houve uma falha do quarto árbitro, porque ele deve ter percebido a presença da filha do Renato Gaúcho. Acho que houve uma falha, mas ele deve ter pensado, se eu interromper o jogo agora e chamar o árbitro para retirar a Carol Portaluppi, pode ser pior para o andamento do jogo, já que faltavam poucos minutos para o seu término. Né? Precisa ver o que vem por aí também, né? O porquê dessa presença dela lá. Eu acho que a presença foi um pouco essa mediatização que o Renato Gaúcho gosta de fazer. E, mais uma vez, eu acho que houve um prejuízo esportivo. Apesar de que seria muito difícil o Grêmio levar 2 gols naquele tempo que estava, mas também houve um prejuízo esportivo. Mais do que uma questão de segurança. Você está em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Este é o Observatório do Esporte. Depois dos tópicos do nosso Zeca Marques, agora Tuca América. Só a comparação que eu fiz com o Felipe Massa, quando o filho e a mulher entram na zona dos boxes, havia o safety car na pista. Assim. Então, mas eu acho que ainda assim era perigoso transitar por um espaço onde um carro poderia entrar para fazer uma troca de pneus. Uma situação complicada. Né? Bem, são 2 assuntos somente, né? Então vou primeiro aqui. Foi noticiado na Folha de São Paulo, na semana, que a Globo está negociando com o Snapchat, um aplicativo para enviar mensagens instantâneas, né? A possibilidade de transmitir futebol, né? E fica vendendo uma ideia muito moderna, que a Globo está se abrindo à integração com as redes sociais e tudo mais, né? Embora já tenha acontecido algumas ações semelhantes durante os Jogos Olímpicos, só faltou explicar para a torcida, Guilherme, né? Que a grande vantagem do Snapchat é que ele não vai ferir os direitos autorais, né? Porque no Snapchat você determina o tempo que o arquivo, a imagem vai estar disponível para a pessoa ver. Então eu deixo lá, posso mandar para as pessoas. Mas a partir do momento que ela vê, depois de 10 minutos, 5 minutos, apagou do servidor. Aquilo não está mais lá. Aquilo não está mais lá, né? Então é muito engraçado vender essa ideia, que a gente sabe que o grande problema em relação à transmissão dos eventos esportivos que tem direito autoral é você romper essa ligação contratual, né? Ou a pirataria, fazer com que isso se reproduza em outros ambientes. Mas é possível fazer o download desse arquivo? Não. Não? Não, a partir do momento que você visualiza, o remetente fala, não, visualizou, ele é apagado tanto do seu dispositivo quanto dos servidores. Não, porque se eu pudesse fazer um download, eu jogaria no YouTube depois. Claro, de repente você pode criar outras artimanhas. Eu vou gravar a tela do meu celular, como as pessoas podem gravar a tela da televisão durante o jogo, né, e distribuir. Mas aí existe a ilegalidade, né, você está indo contra os direitos autorais. Agora, nesse caso, não. Na estrutura do aplicativo, ele já elimina. São como as mensagens, a discussão que o Carlão pode explicar até melhor, do WhatsApp, né? Que vários juízes, esferas judiciárias querem que o WhatsApp, a empresa, disponibilize as conversas. Eles falam, não, a conversa é encriptada, né? Ela não tem acesso ao que a pessoa escreve e ao que a pessoa recebe. Criptografado. Ou encriptado, tanto faz. Mas encriptada me lembra cripta. Kryptonita? Na verdade é que você acaba fazendo um neologismo junto do inglês, né? Mas as pessoas acabam usando criptografado ou encriptado. Então só faltou explicar isso para a torcida. É lindo o que a Globo está fazendo, mas é uma ferramenta adequada e que não fere os direitos autorais. A pessoa recebe, mas no que recebeu já evaporou. É bom guardar na memória dela, né?
porque é só naquele instante. Memória é memória biológica, neurológica, né? Que é o que vai ficar disponível. Então esse era um primeiro comentário, porque a gente sabe que a Globo durante muito tempo foi resistente a compartilhar seus conteúdos em outras plataformas. Hoje ela está um pouco aberta através da Globoplay, já foi também divulgado na semana que... Ela tinha uma resistência grande com a digitalização. Com a própria digitalização, né? Ela queria digitalizar o conteúdo dentro da emissora, mas não queria abrir nada. Mas agora já tem a possibilidade, também foi veiculado a semana, que eles querem abrir o Globoplay para assinatura, ou seja, você não tem que ter uma assinatura vinculada à TV a cabo para acessar o conteúdo via internet, computador ou tablet. Você vai pagar uma assinatura para brigar com o Netflix, que ainda está um pouco cara, vai ser 50% mais cara que o Netflix. Né? A gente paga aí, para quem tem Netflix, R$19, R$20, vamos arredondar. A Globo entrou com tudo. E a Globo vai pagar, você vai ter que pagar R$30. Parece pouco, mas é 50% a mais do que o concorrente, né? Mas isso eu acho que não tem como fugir. E na verdade, né, Guilherme, quem quer assistir jogo pirata na internet não passa apertado, não. Tem um cardápio. Não faltam opções, né, para quem quer procurar. Para quem quer tem que ter paciência também, mas não faltam opções. E a qualidade, por vezes, não é lá essa coisa. Por isso tem que ter bastante paciência, reiniciar a todo instante, né? E tem que vencer uma outra coisa também, para quem viaja para o exterior, é muito difícil acessar conteúdo brasileiro pela internet fora do Brasil. Mesmo assinando o pay-per-view, né, o Premier, nas últimas férias, em 2015, queria assistir a final do Campeonato Carioca lá em Montevidéu. Não tem jeito. Não, a única, eu fiquei no Equador há semanas, o único canal da Globo, para quem assina o pacote Globo na TV a cabo, Globosat, Telecine, Multishow, sim, GNT e os canais Sport TV e Globo News. Só o Globo News é disponível na plataforma para você acessar. Porque é um canal de notícias, então aí não tem o porquê pensar na questão de direitos autorais. Agora os outros canais, você entra lá e fala, não está disponível na sua área. Justamente. Né? E isso acontece também, por exemplo, Carlão, se você está fora do Brasil, você tentar acessar a Rádio UOL e montar um playlist com músicas de direito autoral do Brasil, você não tem acesso, ela não libera as músicas, porque não tem direito autoral liberado para aquele país. Eu não sabia. Você tentar montar um playlist no... Eu ouvi pela Rádio Tupi, Vasco e Botafogo no ano passado. Não sim, tinha as outra rádios, opção. Mas elas são as rádios abertas, né? Sim. O segundo tema, e eu queria abordar esse tema por outra perspectiva, né? Durante a semana aí, o jornalista Gabriel Anello, né, lá da Argentina, entregou o atacante Lavezzi, acusou o atacante Lavezzi de ter fumado maconha na concentração e por isso ele não teria sido escalado, ficou ali fora do jogo, né, no último jogo da Argentina contra a Colômbia. Tá? Mas foi bom, porque a Argentina jogou por 3-0. Jogou muito bem, ele, né? Não fez falta. Não fez falta nenhuma. E essa era a crítica ao técnico argentino. Ele jogou contra o Brasil? Não. A crítica ao técnico argentino é que ele estava muito refém de alguns figurões, né? E não escalava a melhor formação do momento, mas sim escalava como a gente fala aqui, escalava pelo nome. Né? Tanto que o Higuaín ficou fora do último jogo. Mas a questão é a seguinte, eu não estou nem questionando aqui se o Lavezzi fumou ou não fumou maconha, que não é a questão. Mas a decorrência disso é que depois do jogo, nenhum atleta da Argentina quis dar entrevista, fez um boicote à mídia, né? Lembrando disso também, na mesma semana, essa semana foi publicada uma notícia no UOL, que nosso querido Heitor Facchini publicou no nosso grupo no Facebook lá, né, que o Neymar está em greve de silêncio e ele foi substituído por uma imagem em computação gráfica no intervalo do Jogo do Brasil na Globo, porque ele não fala mais com a Globo, desde aquele quiprocó da final dos Jogos Olímpicos, se eu não me engano. Não, foi a final da Copa América, com o Galvão... Não, mas durante os Jogos Olímpicos também. Quando o Brasil empata os dois primeiros jogos por 0-0, o Galvão fica indignado porque nenhum jogador da seleção isso, e ele parou dá uma bronca lá, né? Fora do campo, fora do gramado, para dar entrevista para a TV Globo. Sim, e o Galvão deu um piti no Galvão, ele falou que o Neymar não respeitava a torcida, não era ético, não era profissional, porque ele não deu entrevista, né? Então o tema que eu coloco aqui para a mesa, Zeca, é o seguinte, né? Tanto na questão da Argentina, que não está falando com a mídia, porque supostamente o Lavezzi fumou maconha na concentração, ou o Neymar, que ficou bravinho porque foi criticado, né? Até que ponto a gente tem essa relação do silêncio dos atletas, do grupo, de um técnico? O Palmeiras, durante o tempo, também fez
uma greve de silêncio com a mídia, o Corinthians, várias equipes, né? Eu acho legítimo fazer greve de silêncio, mas acho que é melhor quando você não foge às responsabilidades e à discussão. Então, isso demonstra uma falta de liderança, tanto na seleção olímpica, sim, como na seleção argentina, porque alguém tem que vir a público, dar as caras e falar: condenamos a atitude desse jornalista que foi antiético, ele não cumpriu com o seu dever, isso não é verdade, e se for verdade, que seja verdade, é um problema do atleta. Sim. Então falta alguém que tenha uma liderança, como por exemplo o Sócrates tinha quando foi campeão da seleção brasileira, o Falcão. O próprio Ronaldo, quando foi pro Corinthians, ele assumiu isso, falou: não, essas costas largas, que isso aqui aguentam. É, uma espécie de para-raios que fica... O Mourinho faz muito isso, né? O Mourinho tem uma relação de muito amor e ódio com a imprensa, com os jogadores, mas quem foi treinado por ele sempre disse que ele procura captar todas essas influências e pressões externas para deixar o elenco um pouco mais à vontade. Agora, o problema é que ele cria outras intempéries e trovoadas com o próprio elenco. Mas acho que é uma demonstração de falta de liderança. E na seleção brasileira, é importante ver que nos últimos jogos, o Neymar tem passado a ser um jogador que perdeu um pouco o protagonismo, em função, para deleite de vocês dois, do Gabriel Jesus, que está aparecendo como a grande revelação, que não é revelação, mas o grande nome do futebol brasileiro na seleção. O próprio Tite, né? E aí eu acho que o Palmeiras está se arrependendo de ter negociado o Gabriel Jesus há 2-3 meses com o Manchester City, porque talvez se negociasse agora, ele teria valorizado uns 50%. Teria mais um dinheirinho no caixa, né? E o Neymar perdeu essa referência para o próprio Tite também. Não, eu acho que é próprio também. Alguns colunistas falam que ao dividir essa responsabilidade, o Neymar está tendo melhores resultados na seleção. Ele está fazendo mais gol, ele está jogando mais passes decisivos também, um jogo mais coletivo. Mas a propósito, eu perguntaria a vocês dois, vocês já se sentem campeões brasileiros? O Palmeiras já é campeão brasileiro? Não, a história diz que é melhor esperar, né, Carlão? Eu não sou tão otimista. Acho que tem grandes chances. É engraçado que eu acho que só o palmeirense não acredita, né? Se for perguntar para todo mundo, não vai dar o título com certeza pro Palmeiras. O palmeirense é ressabiado. Por conta de 2010. O palmeirense é muito ressabiado, mas eu acho que falta pouco, não é? Não falta muito, não. Acho que só não pode chegar no oba-oba, invadir o aeroporto, essas coisas. Então já chegou. Você como advogado diria o quê? Daquela invasão do espaço que não é um espaço privado do Palmeiras? Eu fiquei pensando que a gente tem que fazer o embarque, o desembarque ali, fazer o check-in, perder o voo. Quem chegou atrasado, né? Imagina o corintiano chegar com a camisa do Corinthians para fazer o check-in. Ia ser meio perigoso. Assim, como torcedor é bonito de ver, é emocionante, mas eu acho que tem que tomar cuidado. Mas aí o Palmeiras quis imitar a torcida do Flamengo, e quando o Flamengo veio jogar com o Palmeiras em setembro no Allianz Parque, a torcida do Flamengo fez isso no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e fez isso na chegada da delegação a Congonhas, em São Paulo. E acho que faltou originalidade aos palmeirenses, o Carlos. Mas assim, é muito difícil, acho que pela regularidade do Palmeiras, né, dificilmente o Palmeiras perderá o título, né, mas eu acho que tem que fazer os resultados, especialmente em casa, né. Nós gravamos na tarde de quinta-feira, tem um jogo ainda que nós não sabemos o resultado, obviamente, que é contra o Atlético. Que é tomado com uma grande final. Que é uma final antecipada, mas eu acho que o Palmeiras será campeão se ganhar os jogos em casa. Amanhã contra o Botafogo e na próxima semana contra o Chapecoense. Sim. Sem dúvida nenhuma. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte. Aproveitando então, Carlo Napolitano, já traga também seus tópicos. Não, meu tema é na seleção também. Eu acho que mantendo aí o tema do Neymar, que o Tuca trouxe, mas é impressionante, né? A performance da seleção brasileira em termos de resultado e em termos de futebol, né? Acho que eu acompanhei, só esse último jogo eu não acompanhei pelo horário. Né? Pelo adiantado horário? Pelo adiantado horário, nesse eu horário... acabei fazendo o sacrifício de cochilar um pouco no início da noite para poder ver o jogo. Eu até tentei acordar, Tuca, mas daí não deu. Eu já não consegui dormir. Eu assisti até depois o compacto do jogo dos Estados Unidos, porque tive um probleminha aí com uma crise, pedra no rim, então assisti o jogo da seleção, vi depois compacto do Panamá, dos Estados Unidos. Mas assim, é surpreendente a performance do time. Ou seja, são 6 jogos com o comando do Tite. Eu acho que o Guilherme foi muito feliz em colocar isso. Eu acho que tirou um pouco o foco também do Neymar, e o Tite acho que assume um pouco essa responsabilidade. Mas 6 vitórias sem tomar nenhum gol do adversário, né? Tomou contra a Colômbia, né? Mas quem fez foi o Marquinhos. Sim, foi contra, né? Então só o brasileiro fez gol no Brasil, né? Então realmente.
Um time ali montado, e assim, o que impressiona mais ainda é que não tem muita mudança de jogador. É justamente isso. O material Felipão, humano, que era Dunga. tão contestado há 6 meses atrás, o mesmo grupo, o mesmo material humano, claro, a gente tem aí o crescimento do Gabriel Jesus, isso é mérito do Tite, né? O Tite cravou ali, bateu no peito e chamou, olha, o Gabriel Jesus é o meu titular. Depois disso, depois das 2 primeiras partidas do comando do Tite, sai o William do meio-campo, entra o Felipe Coutinho e a seleção brasileira também cresce muito com a entrada do Felipe Coutinho, que está muito bem. Mas é impressionante, né? 6 vitórias desde 1969. 69. Isso não acontecia, né? É muito tempo e dá realmente moral para o treinador, né? Para seguir com o trabalho. Agora falta um pontinho para o Brasil se garantir. Pela estatística, sim, mas alguns colunistas também comentaram a semana, tinha até uma matéria no UOL, se eu não me engano, né, que eu já comentei aqui isso, vários programas, né, um tempo atrás, que o problema lembra que a gente discutia a questão do ciclo olímpico, né, é você tá preparado ou tá no seu máximo antes da competição. Ou seja, de nada adianta a gente ganhar de novo a Copa das Confederações e depois não conseguir ser campeão. O Brasil não vai disputar, né, a Copa das Confederações. Mas de qualquer forma, até o próprio Tite já falou isso. Ele disse essa semana, olha, para mim a Copa tinha começado daqui 3 dias. Então acho que um dos problemas é esse. Eu acho que o time está bem organizado, existe um time, eu acho que o Tite é uma pessoa que sabe lidar com a imprensa, sabe lidar com os jogadores. Você vê que existe uma tranquilidade entre os jogadores, quando eles vão, quando dão entrevista, eles estão calmos, estão conscientes, né? Então acho que a gente tem chance aí, como sempre, né? Mas olha, eu acho que a questão é de momento, porque quando a gente olha, vamos fazer um retrospecto mais frio. O Brasil foi 4º lugar na Copa do Mundo. Não é um mau resultado. O problema não é o resultado, é como você jogou. Performance. É performance. Como a gente fala da seleção de 82, de 86. Não chegaram, mas são equipes que estão na memória da gente aí até hoje. E mesmo aqueles que não viveram têm essas seleções como referência, os jogadores. Então acho que mais importante que ganhar é como o Brasil vai chegar na Copa do Mundo, como vai se comportar, né? Porque vamos pensar assim, você perder de uma Alemanha de 1-0 num jogo extremamente disputado, num lance decisivo. Se fosse hoje aquele jogo de 2 anos atrás, hoje o Brasil teria condições de vencer a Alemanha? Eu acho que seria o famoso, como a gente costuma falar, o famoso jogo pau a pau. Imprevisível, né? Poderia ser Brasil 1-0, 2-0, mas aquele jogo... Eu acho até que o Brasil hoje levaria contra a Alemanha. Sim, também. Hoje, né? Hoje. Nesse momento. Né? Talvez o jogo mais difícil não seria com a Alemanha e talvez com a Argentina, pela circunstância, pelo peso. Mas isso demonstra que tanto o Felipão quanto o Dunga são treinadores defasados, antiquados. Então, essa é uma questão que a gente já abordou aqui também. O momento certo de parar. A gente comentou isso no último programa, né? O Filipão poderia ter parado. A gente estava falando sobre o Luxemburgo, se eu não me engano, né? O Luxemburgo teve um momento. Quando você olha o Luxemburgo na seleção. Falamos do Bernardinho, para dar o exemplo. Era o Bernardinho. Então, o Bernardinho parece que talvez caia a ficha na cabeça dele, que é o momento exato de parar. Né? Porque eu não tenho mais conquistar. Para que eu vou continuar uma carreira que eu posso entrar em decadência? Então deixa eu sair agora e vou tocar minha vida. E a gente citou justamente o Filipão, né? Que sai de um 2-0 contra a Alemanha na final da Copa lá no Japão e vai para um 7-1 em Belo Horizonte contra a própria Alemanha. E vai acabar sendo lembrado pela história pelo 7-1, infelizmente, para a carreira dele. Então, mas o que chama atenção também no Tite, me chamou a atenção nessa última rodada, foi sempre a convocação de jogadores que ele já trabalhou. Ele deve ter uma confiança muito grande, né? Quer dizer, o Fábio Santos não é um lateral esquerdo que não chega aos pés do Marcelo, do Felipe Luiz, mas ele chamou o sujeito. Até o próprio Zeca está tecnicamente à frente do Fábio Santos, mas é que o Fábio Santos já estava em Belo Horizonte, né? E o treinamento foi ali no CT do Atlético Mineiro. Acho que a questão é da confiança. Acho que o Tite acabou também simplificando as coisas. Não, acho que tem duas coisas. Acho que pode ser isso, mas também eu acho que o Tite tem algumas pessoas de confiança que ele pode sacar no momento decisivo. Eu preciso taticamente que essa pessoa faça tal coisa. Então ele vai ter o jogador que vai desempenhar a função. O Paulinho não joga aquela bola. Não está jogando aquela bola. Aí deve estar sempre sendo chamado. Mas eu acho que também... Vamos voltar a uma discussão mais filosófica, né?
Na verdade, quem ganha não é o individual, mas se de repente você tem a soma dos talentos ou da função de cada um naquela estratégia, naquela tática que ele montou. E de repente o importante para aquela estratégia não é o melhor jogador atual da posição, mas o que desempenha corretamente aquilo que ele pediu, aquela função que ele acha necessária para o time jogar do jeito que ele imagina, né? Eu acho que como técnico, isso que é importante. Não adianta, de repente, você ter um cara sozinho, porque por vezes ele não vai resolver. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de basquete também, Vamos, Carlão? é um assunto internacional com repercussão local, né, Guilherme? Sim. Verdade. A bomba estourou em Isso Bauru. porque Bauru está no nível internacional hoje, né? Eu diria ainda, local. Pelo menos. Hã? Eu diria local. Internacional, decisão da FIBA, Federação Internacional de Basquete. Sim, mas Bauru hoje disputa torneios internacionais e acaba caindo, respingando no nosso quintal, né? E a notícia da semana no basquete, que a FIBA, Federação Internacional de Basquete, puniu a Confederação Brasileira de Basquete por uma má gestão na entidade, com dívidas aí na ordem de 17 milhões de reais. Mas o que me chamou a atenção no comunicado foi a intervenção de pessoas alheias à CBB. Eu fiquei pensando se não é gente ali do Novo Basquete Bauru que participou da seleção, convocação, e a FIBA, talvez não reconhecendo o Novo Basquete Brasil, tenha punido a seleção por isso, que talvez por 17 milhões e faz um empréstimo, acerta a conta, muda o gestor e ponto final. Mas a repercussão no esporte local é o fato de Bauru não poder participar Bauru e Flamengo, né, não poderem participar da Liga das Américas, e aí é um torneio a menos que o Gostil Bauru vai participar. Estão tentando reverter ainda. A Confederação Brasileira de Basquetebol, não. Ela já acatou a decisão e inclusive se posicionou que não bateria o pé, não bateria de frente. Mas a Liga Nacional, né, de Basquete, que hoje é quem organiza, quem comanda de fato o basquetebol masculino através do NBB, já está na 8ª edição, é isso? 7ª, 8ª edição do NBB? É isso, é. Mas, enfim, de qualquer forma, a Liga Nacional continua batendo de frente e confiante numa decisão favorável aí que possa colocar novamente Flamengo e Bauru, que conquistaram o direito, é importante a gente frisar sempre, dentro de quadra, por méritos, né? Se Bauru perdeu a decisão do Campeonato Brasileiro na última temporada, isso é uma outra história. Fato é que chegou até a decisão e com méritos acabou ganhando dentro de quadra a sua vaga para disputar um torneio internacional. Mas eu acho que o que a gente tem que entender é o que está na mensagem aqui, não é? Então é uma notícia do Portal UOL. A FIBA anunciou suspensão do basquete do Brasil na última segunda-feira, dia 14, alegando, entre aspas, falta de controle total, fecha aspas, da CBB sobre o esporte. Não é? Então, quando eu li isso pela primeira vez, eu imaginei essa relação CBB com a Liga. Não é? Então, talvez quem não tenha o controle, essa relação da CBB abrir mão de organizar um campeonato nacional e deixar que a Liga organize, talvez seja essa a punição da FIBA. Também teve uma argumentação também que está nos argumentos do que a FIBA utilizou para suspender o Brasil. Esse descuido é que, por alegar falta de dinheiro e por conta da má gestão, o Brasil não tem participado de eventos em nível internacional de categorias de base. Então não está mandando seleção sub-15, sei lá, as categorias inferiores, para os eventos falando que nós não temos dinheiro. E o que está acontecendo é que não é que não tem dinheiro, é que o dinheiro foi desviado. Que a administração é péssima. Eu até vejo um sentido no que o Carlão está falando a respeito da Liga Nacional, mas ao mesmo tempo, já estamos aí na 7ª, 8ª edição, essa punição deveria ter vindo antes também, Mas né? É uma crônica da morte anunciada, porque você lembra que lá para conseguir o convite para participar dos Jogos Olímpicos, já estava, essa condição já estava na mesa, né? A mesa. Não vai. Que não paga, não paga, porque não pagou, um motivo inclusive é não ter pagado, não ter pago o convite. Tá certo, você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia neste sábado. Agora vamos para a matéria desta semana. A locução é de Leonardo Del Sante. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No último dia 12 de novembro, a seleção brasileira de beisebol derrotou a Argentina por 10-4 e conquistou o título sul-americano de beisebol.
O esporte é praticado no Brasil desde o século XIX, quando foi introduzido por norte-americanos que trabalhavam em empresas de companhias elétricas. Com a chegada dos imigrantes japoneses no país, o beisebol começou a ser praticado pelas colônias e disseminado em estados como Mato Grosso, Paraná e São Paulo. O interior do estado de São Paulo foi uma das regiões com maior crescimento da prática da modalidade. O livro Beisebol, a trajetória do esporte em Presidente Prudente, foi lançado em 2007, na autoria conjunta de Carolina Mussolini, Flávia Fernandes, Gisele Tamamar, João Fernando Polido e Vanessa Mota. Conversamos com a professora universitária Carolina Mussolini, uma das autoras do livro. Carolina explica a motivação para escrever sobre beisebol e o crescimento do esporte em Presidente Prudente. Foi então que nas pesquisas nós descobrimos que a equipe infantil de Presidente Prudente venceu o Campeonato Brasileiro em 1972. E então a gente conta essa história, como eles venceram, por ser uma equipe do interior, as dificuldades, eles achavam de Kombi, e como que foi essa relação de desenvolvimento. A partir desse ano, de 1972, eles ganharam destaque nacional, mas os treinos, a prática do esporte aqui na região, principalmente na cidade de Presidente Prudente, que foi onde nós nos focamos o trabalho, começou na década de 50, depois que eles vieram para cá, na imigração, e depois da guerra, aí eles começaram a atuar mais, formaram as associações, para eles se reunirem e manterem a tradição da cultura deles, né? E então, a partir de 1972, foi quando o time prudentino, né? O time aqui de Presidente Prudente ganhou o Campeonato Brasileiro Interclubes, na categoria infantil. Essa era a 25ª edição do Campeonato Brasileiro. Depois eles acabaram conquistando outros prêmios também, em 1973, e a partir de então, a região de Presidente Prudente ficou conhecida com a prática do beisebol. A professora Carolina Mussolini comenta que a presença das colônias japonesas ajudou a fazer o beisebol crescer e se tornar forte em cidades do centro-oeste paulista, como Marília. Bom, aqui no interior paulista, Bauru, Marília e Presidente Prudente, todas essas cidades elas tinham colônias orientais. Então, a prática do esporte era muito comum entre as famílias, né? E principalmente de Marília para cá. Marília, Presidente Prudente, essa região para cá, ela foi bem forte, porque a colônia acabou vindo, os japoneses, né, a colônia japonesa acabou vindo mais aqui para o interior. Então, essas cidades também tinham time, algumas ainda têm, mas o forte mesmo era Presidente Prudente, Venceslau Álvares Machado. Marília também tinha um time, né, mas naquela época eles eram um pouquinho mais pro interior, né? Foi a questão da colonização mesmo. De acordo com Carolina Mussolini, o beisebol perdeu força ao longo dos anos, mas ainda se mantém graças à participação de descendentes e não descendentes de japoneses. Bom, hoje o beisebol no interior, ele não é tão forte quanto antes, porque muitas associações se dissiparam, mas com a entrada de não descendentes no esporte, ele conseguiu manter uma certa força. Hoje a colônia existe aqui em Presidente Prudente, a colônia japonesa ainda existe. Existem os treinadores, tem o time de beisebol e qualquer pessoa pode participar. Eles não restringem mais apenas aos descendentes de japoneses, eles abriram para outras descendências, e isso é muito legal, porque assim a gente consegue disseminar o esporte, que essa é a ideia, né? O beisebol ainda tem muitas dificuldades para ser praticado no Brasil, principalmente na questão estrutural. O jogador Yugo Kawai jogou beisebol dos 7 aos 17 anos no time de Ibiúna, no estado de São Paulo. Com passagens pela seleção brasileira, mudou-se aos 18 anos para os Estados Unidos e hoje joga beisebol na categoria universitária. Para Yugo, uma das principais diferenças entre a prática do esporte no Brasil e nos Estados Unidos está na falta de acesso à estrutura necessária. É uma grande diferença, porque aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil achar um campo, achar um material de beisebol, porque aí no Brasil os campos de beisebol são encontrados em grupos de cultura japonesa, então é bem difícil encontrar aí no Brasil. E os materiais de beisebol são tudo importados.
aí fica bem caro e bem difícil de encontrar aí no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar você encontra um campinho de beisebol, nos parques você pode encontrar, e material é o que mais tem aqui. Outra grande diferença é o calendário. Yugo Kawai comenta que a falta de campeonatos prejudica a motivação para jogar beisebol. É que aqui a grande apoio assim pro beisebol é que tem beisebol nas escolas. No ensino fundamental tem time de beisebol, cada escola tem seu time de beisebol e eles jogam um contra o outro, então acho que eles fortalecem os estudantes a gostar mais do esporte e acho que falta muito isso no Brasil, porque tem campeonato de vez em quando, assim, 2 meses tem campeonato, então não motiva muito os atletas do Brasil a jogar beisebol. Mesmo com grande apelo entre colônias japonesas, o beisebol nacional ainda sofre com a falta de popularidade entre os brasileiros. Entrevistamos Almir Júnior, diretor executivo e redator do portal Segunda Base, que cobre o beisebol no Brasil e no mundo. Segundo Almir, um dos problemas na questão da falta de popularidade do esporte é um preconceito contra a regra do jogo e suas origens. Ainda tem esse problema do beisebol ser visto como esporte de colônia, um esporte para japonês, ou então um esporte muito difícil que ninguém entende. E é algo que a gente acaba vendo quase todo dia quando fala, eu escrevo pro site de beisebol, comento beisebol. Muita gente acaba tendo esse certo preconceito com o esporte, mas entretanto a gente está vendo muita gente aí tendo o seu time, adotando um time na Major League, e a gente espera que em breve isso também se reverta para o beisebol nacional. Almir Júnior explica que a outra barreira para a cobertura do beisebol nacional é a falta de acesso a todos os lugares em que os jogos são disputados. Outro problema que a gente enfrenta muito na cobertura é que é muito complicado, né? A gente ir até os lugares. Primeiramente porque aqui em São Paulo, né, que é a base, principalmente dos grandes meios, o único campo disponível é o campo do Bom Retiro. E é um campo muito disputado, né? Porque são vários campeonatos que acontecem durante o final de semana e só dá para colocar um lá. Então muitos times acabam indo para Mogi das Cruzes, para Arujá. Almir Júnior reconhece que é muito difícil competir com o futebol no Brasil. No entanto, o jornalista reitera que a cobertura feita pelos principais meios de ligas como a NBA, a NFL e a Major League Baseball evoluiu muito. Aqui no Brasil a gente tem uma monocultura esportiva desde sempre, né? Com o futebol é difícil para qualquer outra modalidade penetrar aqui. E ainda mais no esporte americano, que é um esporte muito popular lá nos Estados Unidos, e chega aqui a enfrentar o esporte. É muito complicado você enfrentar esse sistema de monocultura esportiva. Entretanto, com esse boom dos esportes americanos aqui, principalmente impulsionado pela ESPN, o esporte interativo, a Fox Sports, transmitindo os esportes, a gente vê que tem muita gente mais interessada nos esportes americanos, né? Há 10 anos atrás praticamente era nula a cobertura que tinha na mídia. Hoje a gente vê frequentemente aí melhores momentos dos jogos da NBA ou então jogos de beisebol, no metrô passa. O esporte no Brasil atraiu olhares da Major League Baseball, a principal liga americana da modalidade. Atualmente, 3 jogadores já passaram por times americanos: André Rienzo, Paulo Orlando e Ian Gomes. Dos 3, apenas Rienzo está sem clube. Paulo Orlando, inclusive, foi o primeiro brasileiro campeão da World Series, a grande final do beisebol americano. Almir Júnior revela que a Major League Baseball investe cada vez mais no Brasil para o desenvolvimento de novos jogadores. Os 3 que chegaram à Major League, né, o Paulo Orlando, que está no Kansas City Royals, o Ian Gomes, que está no Cleveland Indians, e o André Rienzo, que hoje está sem time, mas jogou no Marlins e no White Sox. Provavelmente esses são os caras que o pessoal tem mais conexão. Mas o Brasil é visto pela Major League Baseball como um lugar com muito potencial para desenvolver jogadores bons. E, inclusive, a Major League Baseball vai fazer uma subida no investimento para o próximo ano. A Major League Baseball possui parcerias com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, que organiza as 2 modalidades no país em todas as suas categorias. A confederação surgiu nos anos 90 através da união das federações de beisebol de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Atualmente, 7 federações estaduais são afiliadas à Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Até 2015, mais de 120 times já haviam sido registrados.
O presidente da confederação, Jorge Otsuka, revela que o único incentivo federal vem através da Lei de Incentivo ao Esporte. Entretanto, com o anúncio do beisebol como modalidade olímpica, investimentos do Comitê Olímpico Brasileiro podem surgir. Como não era olímpico, então nós não tínhamos direito à verba olímpica, né? A partir do ano que vem, eu acredito que por ter entrado na grade olímpica, a gente passa a receber uma verba do Comitê Olímpico Brasileiro, que é a Lei Agnello Piva. Isso ainda não está nada acertado com o Comitê Olímpico, mas é certeza que alguma coisa vai vir. A Confederação Brasileira tem um projeto aprovado no Ministério de Esportes, a Lei de Incentivo ao Esporte, na qual a gente faz a captação junto às empresas de 1% do imposto de renda que eles têm que pagar para o fisco, né? Jorge Otsuka ainda completa reforçando a importância e necessidade de uma equipe de beisebol em Bauru, com o apoio da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. A cidade não possui nenhum time, enquanto municípios da região, como Marília e Assis, possuem seus representantes. Eu acho que Bauru carece de ter um time de beisebol, porque é uma cidade que fica no meio do estado, seria excelente ter um time aí, né? Fala pro pessoal aí de Bauru, a Colônia, ou mesmo os não descendentes, que se quiserem montar uma equipe aí, a confederação está à disposição aí para ajudá-los. Como a gente tem um relacionamento muito estreito com a Major League Baseball americana, e eles estão dispostos a interiorizar o beisebol, né? E esses projetos que estão nascendo aí nas regiões de Adamantina, Penápolis, Guararapes, é sempre com auxílio da Major League Baseball americana. Muito bem, vamos aos tradicionais agradecimentos, né? Agradecendo à professora universitária Carolina Mussolini, ao jogador de beisebol Hugo Kawai, ao jornalista e editor executivo do portal Segunda Base, o Almir Júnior, e ao presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, Jorge Otsuka. E conosco para comentar a matéria desta semana, o André Magalhães e também o Tomás Garcia. Eu começo justamente com o Tomás Garcia. Fala um pouquinho mais desse esporte aqui no Brasil, do beisebol. Você que ajudou aí na produção da matéria desta semana, Tomás. Um abraço para você. Um abraço, amigo ouvinte, companheiros da mesa também. E um dos principais problemas do beisebol, que é para o desenvolvimento do beisebol no Brasil, eu acho que é a falta de apoio, que talvez até seja reflexo de uma falta de estrutura, né? Como o próprio Hugo comentou com a gente. Um calendário que fica muito tempo sem jogos, falta de locais para a prática do beisebol de campos, né? São poucos locais. Essa falta de incentivo também ela reflete na própria confederação. Nos 2 últimos campeonatos sul-americanos, esse último que o Brasil sagrou campeão agora no último sábado, eu não consegui essa informação. Mas nos 2 últimos, a confederação ela não tinha como bancar a viagem dos jogadores para participar do campeonato, né? Então os próprios jogadores tiveram que fazer uma vaquinha e tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir disputar esses campeonatos. Então aqui no Brasil, o atleta de beisebol, se ele quer seguir esse caminho, ele tem 2 opções. Ou ele vai pagar para jogar beisebol, ou ele vai ter que procurar um outro local para praticar o esporte, seja nas ligas mexicanas, da Venezuela, Japão, Estados Unidos. Mas aqui no Brasil realmente falta muito esse incentivo ainda. Ou seja, mesmo para representar o país em competições internacionais, ele tem que fazer lá, arrumar uma rifa, fazer um bingo ali com familiares. Caso contrário, ele não consegue, ele não tem financeiramente um respaldo para isso. Exato. Inclusive, só para ilustrar um pouco melhor o caso, ano passado eu tive a oportunidade de cobrir a final da Liga São Paulo de Beisebol, né? Que é uma liga independente da federação, onde são todos atletas amadores, porque o Brasil não dá esse suporte para profissionalizar, né? E o técnico das equipes, conversei com ele, o filho dele é atleta da seleção brasileira. Ele comentou que no Sul-Americano de 2013, que foi realizado no Peru, os jogadores lançaram uma campanha na internet para conseguir esse financiamento devido a essa falta de apoio da federação. Que a federação também, infelizmente, não tem de onde tirar também, né? Entendi. André Magalhães está conosco também. Fala suas impressões também a respeito desse tema, André. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá, ouvintes, olá, amigos da mesa. O beisebol é um esporte muito peculiar aqui no Brasil, né? Porque ele é praticado há muitos anos. Começou por colônias, então ele tem um certo costume de ser praticado, mas ele ainda não conseguiu se profissionalizar. O que para o Brasil é um pouco ruim, porque
estão explorando muito o desenvolvimento de jogadores no Brasil, né? A própria Major League Baseball, que é a principal liga mundial, investe pesado. E como o Almir falou na entrevista, que o Brasil é uma potência do Cone Sul. Esse título do Sul-Americano reflete muito bem isso, porque o Brasil ele foi majoritariamente para disputar com jogadores daqui, enquanto países como a Colômbia, por exemplo, utilizaram jogadores que faziam parte da Major League Baseball. É um pouco chateante não ter essa profissionalização, porque o Brasil é um país que pode crescer muito. Fazendo a entrevista com o Almir, ele me comentou que um dos scouts da Major League Baseball aqui no Brasil comenta que os times analisam muito os jogadores brasileiros, porque o jogador brasileiro tem um biotipo favorável para a prática do beisebol. Então, se houvesse mais apoio, uma profissionalização, até mesmo apoio federal, né? Agora que, como o presidente falou, só poderia tem uma chance de entrar a verba olímpica. Então, se houvesse esse maior apoio, talvez o Brasil poderia ser uma referência, assim, se pelo menos desenvolver no esporte. Sim. E com certeza ganhar muito mais espaço. Quero ouvir também a opinião do Tuca, do Carlão. E aí, Carlão, tem time de beisebol da Criarte? Não tem? Gosta de beisebol? Como é que é? Gosto. Todo mundo falou de ter um time. Meu time é o Cincinnati Reds, né? Eu morei na periferia de Cincinnati. E quando eu estive lá, o time foi para World Series. Não ganhou, mas era um... Chegou a praticar, Carlão? Não, porque é um esporte praticado na escola e é um esporte popular. Acho que o esporte mais popular nos Estados Unidos é o beisebol. Né? Lá o sujeito nasce e ganha uma camiseta, uma luva, uma bolinha, um taco e tal. E, então tem o time, eram os melhores atletas da escola, da high school onde eu estava, jogavam no time de beisebol. Mas eu brinquei. Eu fui lá, comprei uma luva, comprei a bolinha e ficava brincando, jogar a bolinha um pro outro, mas jogar não. O beisebol é um esporte muito legal de assistir no campo, né? É um esporte que não tem apelo televisivo nenhum, ele é muito chato. Tá jogando a bolinha um pro outro, trazendo aqui pra gente, seria o quê? Um gol a gol, um campinho da esquina? Tipo isso mesmo? Mais ou menos, é isso aí. Só pra simplificar a coisa pro ouvinte. Porque o beisebol, na verdade, é o Betis nosso aqui, né? É o jogo de taco, né? Você tem que conquistar a base e tal. Mas ele é um esporte para ser assistido no campo. Na televisão ele é muito chato, né? Porque ele demora muito. São 9 tempos para você ter uma ideia. E cada tempo demora muito. O jogo pode demorar 2, 3 horas. Né? Mas assistir no estádio é muito legal. Né? É um evento. Você passa a tarde inteira lá. Você almoça, janta, seja lá o horário que for o jogo. Né? Mas é muito legal. Eu estive em Nova York em abril, comentei aqui. Né? Tive uma experiência. Assisti o Yankees contra o Tampa Bay. Né? E o jogo foi 3-2. Né? E o Yankees virou o jogo na última atacada, no último inning. Né? Então é um jogo que fica ali no lenga-lenga, né? Numa expressão em inglês seria o boring. Né? É bem chato mesmo você ficar lá e vendo pela televisão, mas num local é bem legal de se ver. E é um esporte muito, muito interessante. Acho que para jogar muito difícil, eu acho que ele tem muita técnica. Complexo. Acho que em termos de... Para você saber rebater a bolinha, para você saber jogar a bolinha, arremessar, ele tem muito detalhe, de muita técnica. Então ele é um esporte... talvez não tenha essa difusão aqui no Brasil justamente por esse complicador. Né, Tá certo. E você, Tuca, consegue enxergar o beisebol crescendo aqui no Brasil nos próximos anos ou acho que vai demorar um pouquinho mais? Eu acho que vai demorar um pouco, né? Duas coisas. Primeiro que a gente já discutiu aqui, falta o Zeca, que infelizmente não está mais com a gente, porque o norte-americano tem essa tradição dos esportes de conquista do território, né? Então, para eles, esse esporte é natural. O beisebol, o futebol americano são jogos de conquista do território que tem a ver com a formação da cultura norte-americana, né? E pra gente não, a gente não está muito acostumado com esse tipo de dinâmica de jogo. Agora o que me assustou e fiquei assim, um pouco triste, foi um esporte que tem campeonato brasileiro desde 1972, foi dito aí, se eu não me engano, né? Ou seja, tem uma história grande, nunca passou na minha cabeça que existia campeonato brasileiro de beisebol em 1972. O de futebol, o Campeonato Brasileiro de Futebol começou em 71, né, oficialmente. E era um campeonato infantil. A única vez. Então rivaliza em termos históricos, né, com o futebol. E não conseguiu se desenvolver satisfatoriamente. Talvez a explicação dada pelos nossos entrevistados seja essa mesma, né, de estar muito restrito à colônia e não ter saído do âmbito da colônia. Então pode ter sido um problema. Agora, culturalmente, o Carlão matou um pouco, né? A gente tem a Betis, que tem um pouco da dinâmica. Não é a mesma coisa, mas tem um
pouco da dinâmica. Então, acho que falta essa cultura, essa possibilidade pra gente, e o beisebol não saiu do estágio da brincadeira, da recreação. E a diferença é que no bet são 2 bases, né? São 2 bases. É um genérico. São 4. É o genérico, é uma pelada. É uma pelada do beisebol. E a gente conseguia qualquer espaço na rua, né? Parando o carro lá, saindo correndo da frente de carro para poder jogar. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Leonardo Del Sante, comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa e Camila Gabriele. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. O programa vai ao ar na virada de sexta para sábado, meia-noite, e às 11 da manhã, também do sábado. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.